Deixamos no céu entrar, deixamos no céu entrar, abre bem as portas do seu coração e deixamos o céu entrar. Queridos irmãos e irmãs, o segundo domingo da Páscoa é o domingo da Divina Misericórdia. Esta festa ela é praticamente recente na igreja como litúrgica, mas muito antiga, porque a misericórdia de Deus está sempre conosco. Foi a Santa Faustina que Jesus se revelou misericordioso. E o Papa João Paulo II, então, ele instituiu, provavelmente, a partir também da experiência que ele fez com a Divina Misericórdia, esta festa no segundo domingo, depois da Páscoa. Santa Faustina dizia assim: reconheço que Deus nunca permitirá mais do que eu posso suportar. Deve ser um ânimo para a gente que às vezes acha que está pesado a caminhada, e Santa Faustina nos diz isso, que Deus nunca permitirá mais do que possamos suportar. Continua, daquilo que Jesus disse para ela: o meu maior desejo é que as almas conheçam a vós, sua felicidade eterna, que creiam na vossa bondade, te glorifique para sempre a vossa misericórdia. Quantas pessoas hoje, como a gente vai ver no Evangelho, a gente gostaria que também estivesse glorificando a Deus. E por último, pensando um pouquinho no que nós vamos ouvir no Evangelho de hoje. Jesus 3 vezes no Evangelho vai falar de paz. A humanidade não encontrará paz enquanto não se voltar com confiança para a minha misericórdia. Irmãos e irmãs, a primeira leitura de hoje é de uma comunidade que estava crescendo ainda. É a comunidade dos Atos dos Apóstolos. Era uma comunidade viva, fervorosa. É essa comunidade que deve ser exemplo, animação para todas as outras comunidades. Os apóstolos é aqueles que presidiam a Eucaristia. Eles eram obedientes no ensinamento dos apóstolos, na catequese dos apóstolos, e nós devemos ser também confiantes no magistério da igreja. Eles partilhavam o que tinham, e aqui também não é a questão de partilhar só os bens. Quem não partilha é miserável, principalmente os dons. Tem dom, tem gente que tem dom de ajudar e não ajuda. Tem gente que tem o dom da inteligência, que pode ajudar o irmão e não ajuda. Tem gente que tem o dom de escutar as pessoas, não escutam. Deus nos deu tantos dons, não é para guardar, é como a comunidade aqui, para colocar em comum, a serviço. Eles eram também perseverantes nas celebrações, nas orações. Imaginemos que aqui, nesse começo que a igreja está se formando, a maioria veio do judaísmo. Então ainda tinha, como ainda acontece um pouco, tem gente que ia na sinagoga e ia na celebração da Eucaristia. Por isso que o Evangelho vai falar de domingo. Isso vai sendo superado com o tempo, e o sábado vai ficar para trás, e é o domingo o dia do Senhor. Pense aqui que não existe evangelho ainda escrito. O primeiro evangelho de Marcos vai ser escrito 30 anos depois da morte de Cristo. Qual é o evangelho aqui? É aquilo que os apóstolos
comunidade. Então, olha a importância dos apóstolos. Que a gente também, olhando essa primeira leitura, a gente pode ser perseverante nessas coisas, como foram essa comunidade, em ouvir o ensinamento da igreja, na comunhão fraterna e na fraxiopane, que é a Eucaristia. O Evangelho de hoje é o Evangelho de São João. Ele começa dizendo assim: ao anoitecer daquele dia, o primeiro da semana. O texto original grego, ele diz assim: após o sábado. Parece a mesma coisa, mas não é. Quando a gente lê após o sábado, é para dizer que a gente já superou o sábado do judaísmo. É domingo, é o dia da ressurreição, do ressuscitado, é o dia do Senhor. E olha que estranho, se o Papa Francisco fala que a igreja deve ser em saída, e para sair, a gente tem que abrir primeiro a gente. Quem não abre a mentalidade, quem não abre o coração, quem não abre a mão, nunca pode sair. Depois abrir as portas para sair. Só que aqui o Evangelho é totalmente ao contrário. Está tudo fechado. O coração está fechado, o medo impere ali dentro, trancaram todas as portas. Diz o Evangelho que eles tinham medo dos judeus. Então entendam, quando João escreve assim, não é medo do povo judeu, mas é medo das autoridades judaicas. Então fechou tudo. Qual que era o medo? De acontecer conosco o mesmo que aconteceu com ele: ser crucificado. E Jesus, ele é tão misericordioso que esses raios que saem do seu coração, sangue, Eucaristia, água, batismo, que está descendo aqui pelo altar, ele quer chegar até você. É Deus que vai vendo o nosso medo, as nossas angústias, as nossas preocupações, e é Ele que chega até nós. Por mais que nós queremos e desejamos chegar até Ele, Ele já te alcançou. Isso é misericórdia. Um Deus que vem ao meu encontro. E assim Ele fez. Sabendo que passava ali o medo, Ele se põe no meio da comunidade. Está tudo fechado, mas Ele entra. Ele é o ressuscitado. Ele pode ir em qualquer lugar. Mas o ressuscitado traz as marcas da paixão. E Ele se põe no meio, no centro da comunidade. E a primeira palavra do ressuscitado é essa: a paz esteja convosco. A paz aqui não é uma alegria qualquer, não é uma euforia de festa, é uma paz que só Deus pode dar. Se chama Shalom. Shalom é a plenitude da paz. Só está em paz quem está com Deus. Só Deus pode dar essa paz. E assim que Ele chega no meio da comunidade: a paz esteja convosco. E aí então Ele mostra as mãos e o lado aberto. E os discípulos que estavam com medo ficaram alegres por verem o Senhor. Pela segunda vez, o Senhor diz: a paz esteja convosco. Eu fico me perguntando como que a gente, olhando o Evangelho desse, fala de paz, no final da missa, depois do Pai Nosso, fala de paz. Como que a gente quer paz se a gente não busca Deus? Às vezes eu vou em umas casas fazer umas bênçãos e eu acho as coisas a coisa mais estranha. A gente vai, mas é estranho. A pessoa nos chama para abençoar a casa. Isso muitas casas, que eu já fui em Campina Verde, não é uma, não, muitas. Aí eu pergunto: vocês vão na missa? Não, na missa a gente não vai. O padre vai lá dar bênção, mas na missa não vai. Ou seja, não busca. Eu vejo crianças na casa e eu pergunto: estão na catequese? Não, não estão. Se não estão na catequese, eu
fico me perguntando, será que essas crianças têm uma vida de oração? Será que os pais ensinam a rezar? O lugar da criança é na igreja. E depois, se não tem isso em casa, quantos pais estão quilômetros de distância dos seus filhos? De Emaús a Jerusalém tem 11 quilômetros. E os discípulos de Emaús estavam perdidos. Quantos quilômetros tem entre você e seu filho? Quantos pais que não imaginam o que os seus filhos veem na internet, com quem os seus filhos conversam? Quantos pais não imaginam que na escola, às vezes, seu filho faz bullying com um coleguinha? Porque não passam mais valores, não ensinam. Jesus hoje está falando de paz, mas você também tem que buscar essa paz. Deus vai ao encontro, sim, mas nós não somos robô para Deus ficar mexendo com a gente. Ele sopra em nós o Espírito, mas você tem que caminhar. Então, pela segunda vez, Jesus fala de paz. Só que agora é diferente. Ele faz um envio. Ele diz assim: como o Pai me enviou, eu também vos envio. A missa de hoje é para você sair daqui e se sentir um enviado. Mas guarda a palavra, como. Não é para você sair daqui e ser enviado segundo a sua cabeça, segundo o estudo da sua faculdade, não. É como. Como que o Pai enviou Jesus? Para perdoar. Como que o Pai enviou Jesus? Para amar. Como que o Pai enviou Jesus? Para ser misericordioso. Jesus está enviando os apóstolos e todos os batizados do mundo para ser como Ele. Como o Pai o enviou, Ele também nos envia. Hoje é dia de envio. Você está sendo enviado hoje para fazer esse mundo tão diferente, tão violento, um pouco melhor. E aí Ele soprou sobre eles o Espírito Santo, dizendo assim: recebei o Espírito Santo. Aqui em grego é a palavra efusão. Para João, hoje é dia de Pentecostes. O Pentecostes do Evangelho de João acontece no domingo da Páscoa. Quando Deus te envia para uma missão, confia, Ele não te envia sozinho. Ele te envia com toda a capacidade do Espírito Santo para falar em você, para ser rosto em você, para ser mão estendida em você. Deus, quando te envia, não te abandona. O Espírito Santo vai junto. E aí dá uma ordem, uma missão: a quem perdoar dos pecados, eles serão perdoados; a quem não perdoar, serão retidos. Então para com essa conversa de outra religião. Eu converso com Deus e Ele me perdoa. Sim, mas está dito no Evangelho. Deus deu essa missão à igreja: a quem perdoar dos pecados, eles serão perdoados, absolvidos; a quem não perdoar, eles serão retidos. É o ministério que Jesus confiou à igreja. Então para com essa mentalidade de outra religião. Nós devemos buscar essa confissão, essa absolvição na igreja. E continua dizendo assim, que naquele dia que Jesus apareceu, olha que graça, tinha um membro da comunidade que não estava lá. Talvez estavam reunidos em 10, não sei. Judas já tinha ido embora. Mas nesse dia o Tomé não estava. Talvez esse tipo de experiência todos nós já passamos. Às vezes nós vamos numa missa e fazemos uma experiência tão profunda e a gente fala assim: poxa vida, como eu gostaria que aquela pessoa, normalmente é da minha casa, da minha família, estivesse lá para ouvir aquilo. Mas ela não está. A graça às vezes passa. O Tomé não estava lá.
Foi isso que eu perguntei para você no início da missa: quem gostaria que estivesse aqui hoje? Não para me ouvir, mas para se encontrar com a misericórdia de Deus. O Tomé não está. Não sei porquê, o Evangelho não fala. Talvez até, mudando um pouco da mentalidade que nós temos com o Tomé, talvez ele até um pouquinho mais corajoso, né? Porque todo mundo estava fechado. Se ele não estava lá, talvez estava um pouco mais aberto em algum lugar. Mas aí acontece uma coisa: o Tomé volta para casa. E aí o que acontece? Talvez o mesmo que você já fez. Você saiu de uma experiência bonita, de um retiro, e você chega e tenta contar para a pessoa: olha, você não imagina o que eu vivenciei. Deus me tocou de tal modo, me falou isso. E a pessoa faz assim para você: tá bom. Não acredito muito não, mas tá bom. E aí a gente fica até murchinho, né? Foi assim, eles tentaram contar para Tomé: Tomé, nós vimos o Senhor. O grande pecado de Tomé não é não ter acreditado em Deus, é não ter acreditado na comunidade. E esse é o pecado nosso. Esse é o pecado nosso, de achar que aquele irmão pecador que errou não pode mudar. Eu fico imaginando, essa é uma opinião minha, que o Tomé fez assim. O Pedro foi contar para ele: olha, Tomé, nós vimos o Senhor. Aí o Tomé olha para a cara de Pedro: você está brincando, né? Você acabou de negar ele 3 vezes. Eu vou acreditar em você, Pedro? Conta outra. Aí vem aqueles 2 escoradinhos, os Boanerges, os irmãos Tiago e João. Olha, motivados, né? Até pulando, né? Tomé, nós vimos o Senhor. Para com isso. Vocês, todo momento foi ganancioso, querendo ficar um à direita de Jesus e um à esquerda. Só procuraram ambição. Agora vem contar que viu o Senhor. Não vou acreditar em vocês não. Às vezes as pessoas não acreditam na gente por isso, né? Conhecem a nossa vida e falam assim: eu vou acreditar em você? Eu sei já o que você fez, os seus erros. Esse é o grande pecado de Tomé. Não deu credibilidade à comunidade. E aí então, Jesus é tão bom, mas tão bom, misericordioso. Se fosse eu não ia atrás de Tomé nem a pau. Mas Jesus não é. Foi lá. Sabia que Tomé precisava dele. Tomé chega a dizer para a comunidade: eu só acredito se eu ver. Eu só acredito se eu tocar nas chagas dele. Se eu não ver, olha que homem empírico. Tem gente hoje que também só acredita numa fé que vê. Isso não é fé. Talvez a palavra mais profunda do Evangelho de hoje é para nós da atualidade: felizes os que creram sem ter visto. Aí Jesus então, 8 dias depois, às vezes nós precisamos de 8 dias que alguém tentou colocar alguma coisa para nós, para Deus ficar martelando aqui. Nossa, será que ele apareceu mesmo? Foi esse tempo de 8ª da Páscoa. 8 dias depois, os discípulos de novo estavam reunidos na casa. Agora não falam mais que eles estavam com medo. Tomé estava lá, as portas fechadas. Jesus entrou e pela 3ª vez ele fala: Shalom, a paz esteja convosco. E aí ele fala para Tomé: Tomé, põe o teu dedo aqui. Olha as minhas mãos. Jesus estende a mão para ele. Olha as minhas mãos. Não seja incrédulo, mas fiel. Seja fiel. Tomé respondeu: esta é a maior profissão de fé que nós encontramos. Meu Senhor e meu Deus. Já tinham feito muitas. Jesus é um profeta. Jesus é filho
de Deus, mas chamar Deus, Jesus de Deus, quem faz é Tomé. Meu Senhor, Quírios e meu Deus. Essa é a grande profissão de fé que vai fazer Tomé. Agora ele é aquele que acredita. Não seja incrédulo, mas fiel. É assim também que nós queremos professar hoje. Meu Senhor e meu Deus. 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 Eu creio, mas aumenta a minha fé. Vamos dizer juntos? Dá-me uma fé viva, renovada. Dá-me uma fé nova, traduzida na vida, testemunhada no amor pelos irmãos. Que o Evangelho de hoje nos ajude a nos abrir por essa misericórdia de Deus que quer alcançar cada um de nós. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.